O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhes quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, devemos de recordar o que é o percurso do Evangelho desta semana. A semana que vem será interrompido por ser justamente a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Então o Senhor está a caminho de Jerusalém para morrer pela salvação de todos e está mostrando para todos os discípulos da época e para nós o como devemos fazer para sermos seus discípulos. Jesus é exigente. Os discípulos eram pessoas simples, sim, mas Jesus foi exigente com todos. Todos, e todos nós também. Jesus exige algo de nós. O seguimento dele é para nos fortalecer, porque humanamente nós somos fracos diante de Deus. Devemos de reconhecer o nosso nada, que somente com ele somos algo. E hoje Jesus fala da fé. Desde a primeira leitura, a liturgia nos prepara também para falar da fé. Abacuque está profetizando em relação a isso. E Abacuque se lamenta a Deus de tudo aquilo que está acontecendo com o povo de Israel. Senhor, será que não estás vendo tudo o que está acontecendo por aqui? Não recorda um pouco a nossa vida? Quantas vezes nós passamos por situações, dizemos que antes, quando estamos bem, nunca vamos falar isso para Deus, mas quando estamos passando pela situação difícil, Senhor, o Senhor se esqueceu? Não está vendo o que está acontecendo comigo, com a minha família, com a minha vida? Mas Deus dá uma resposta séria para Abacuque, que serve para a nossa vida e está em consonância com o que Jesus diz no Evangelho. O que diz o Senhor? Ele, ao responder a Abacuque, diz: escreve esta visão. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Esta frase para nós parece um pouco enigmática, mas é a resposta de Deus dizendo: tudo tem o seu fim. Qual é o grande problema? É que às vezes perdemos a fé porque colocamos no mal uma desproporção nele. Vemos um mal tão grande que não é bem assim. Basta olharmos fatos na nossa vida. Não passamos por situações que naquele momento nós achávamos que era um dilúvio e no final não passava de umas gotas de água num copo? Depois que a situação acabou, não foi? Como dizemos, fizemos uma tempestade num copo de água? Não foi assim em algumas situações da nossa vida? A mesma coisa Deus está dizendo para nós: cuidado, porque nós podemos perder a fé se colocamos no mal uma proporção, uma força que ele não tem.
Devemos de reconhecer que as cruzes, as dificuldades, as dores da vida, nós vamos passar, mas Deus disse nessa frase que acabei de ler para vocês, que tudo tem a hora contada, tudo tem o seu fim. E basta recordarmos também o mistério da cruz de Jesus. A cruz durou quanto tempo? 3 horas. 3 horas contadas. E quantos anos Jesus viveu? 33. Então a cruz tem um prazo definido. É dolorida, é pesada, parece que jamais vai acabar, parece uma coisa sem proporção. Na nossa vida dele foi muito pesada, porque carregou o pecado da humanidade inteira, de todos nós. Basta olharmos, se hoje somos 8 bilhões no mundo, quantos pecados ao longo deste dia serão cometidos contra Deus? Então, a cruz dele foi verdadeiramente pesada. A nossa, muitas vezes, nós colocamos um peso que não é tanto assim. Então, o Senhor nos chama, olha, o mal tende ao fim. Tereis que passar por situações adversas, algumas que nós nos causamos. Recordemos o que eu falei semana passada. Tem males que nós buscamos. Hoje sofremos a consequência de algo que fizemos no passado. Mas outros que Deus nos permite passar, tem o seu tempo contado e ele vai dar um fim, no momento oportuno. Mas há certas coisas que devemos de passar para crescer na vida. Quantas dificuldades passamos na vida e hoje somos quem somos por causa delas, não é verdade? Melhoramos, aprendemos a lição. Tem gente que não aprende a lição nem com o sofrimento. Infelizmente, conheci até padre que não aprendeu lição mesmo com o sofrimento. Em compensação, conheci outros que, por exemplo, na Itália, diziam que era duro, bravo e não sei o quê. Quando passou por uma situação de quase morte, hoje ele é um doce de pessoa, é uma outra pessoa. Deus foi mal com ele ao permitir que sofresse um acidente de carro e quase morresse? Não. Foi a conversão dele. E Deus permite também para a nossa conversão, para que nós cresçamos na fé. É isso que o Senhor hoje, na primeira leitura, nos chama a ver e esperar como pessoas que confiam nele. E nós temos confiado no Senhor. No momento de dificuldade, reconhecemos que ele não nos abandona e que no momento próprio ele vai colocar o ponto final na situação. Se ele não colocou ainda, tem algo que eu necessito crescer e por isso ele está comigo, ele não me abandona. Mas eu tenho que passar por essa situação e ele é a minha força, porque é o que encerra, essa frase que encerra a leitura hoje, é aquilo que desenvolve São Paulo na carta aos Romanos, dizendo que o justo vive pela fé. Mas o que é? Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. A morte aqui, recordemos, é a morte eterna, não é a morte física. Quem não é correto, quem vive no pecado, quem vive no erro, vai morrer eternamente. Não terá a graça de Deus na eternidade, mas o justo viverá aqui pela fé e na eternidade com Deus. Mas o que é viver pela fé? A fé, nós veremos agora no Evangelho o que é, o que não é, se ela pode crescer ou não. O Salmo nos diz, não fecheis o coração, ouvi a voz de Deus, como cantamos. E o que quer dizer isso? Que Jesus, aliás, o Salmo nos lembra que não devemos dizer o que Jesus dizia algumas semanas atrás, não sejais como o rico. Recordamos a parábola do rico e de Lázaro? Nós não devemos de ser como o rico, de gastar, usufruir nossa vida para o nosso próprio eu. Devemos de escutar a Deus e tirar a consequência da nossa escuta da palavra de Deus, como encerrava a parábola de Lázaro e o rico, dizendo, eles têm Moisés e os profetas, escutai-o. Então, devemos de escutar a sua palavra, devemos de escutar e ver a vida de Jesus e tirar as consequências para a nossa vida, para a nossa existência. E assim como católicos temos vivido, meu irmão, minha irmã, temos realmente colhido estas consequências da palavra de Deus para nós? Ou só escutamos, achamos bonito e nada muda na nossa vida? Passemos agora ao Evangelho. O Evangelho
Começa com os apóstolos pedindo algo ao Senhor, mas devemos de ver o que aconteceu antes. O que escutamos nas últimas semanas, depois, semana passada, aliás, o texto que antecede a esse que não escutamos, é Jesus falando que devemos de perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Sempre. Agora, depois dos discípulos escutarem o que escutamos semana passada, escutarem a questão do perdão sempre, sem medidas, eles falam: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós não conseguimos perdoar sempre. Nós não conseguimos, queremos te seguir, mas não conseguimos fazer tudo o que o Senhor pede. Parece que até Jesus está pensando em sua mente, agora que vocês descobriram que não tem fé, agora, tantas vezes falei pelo caminho e vocês ainda não perceberam, os discípulos, os apóstolos, mas também pode ser para nós. Porque recordemos o que aconteceu ao longo do Evangelho. Aconteceu o menino possuído que o pai leva para os discípulos expulsarem o demônio, eles conseguem? Não. Jesus desce da montanha, pede: Senhor, teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E ele diz: gente de pouca fé, até quando estarei convosco? E depois, o que responde esse homem? Senhor, eu creio, mas vem em socorro a minha pouca fé. É isso que ele diz. Ou ainda, em outras passagens bíblicas que também vemos, Pedro no mar. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu caminhe sobre as águas. Pedro começa a afundar porque perdeu a fé. O que disse Jesus? Homem de pouca fé. Pedro teve medo de perder a sua vida por Cristo. Essa era a sua falta de fé. Ou ainda no pão. Jesus havia multiplicado o pão, está faltando pão de novo. E falam: Senhor, como faremos? O que aconteceu daquela vez que tinha poucos pães e peixes? Eu não multipliquei? Ou café, vocês não têm fé? Ou ainda os fariseus. Jesus sempre dizendo: mas agora os discípulos compreenderam. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós não temos fé. Jesus falou tantas vezes e não prestaram atenção. Isto é muito importante também para o nosso discipulado. Jesus, então, recordou também no Evangelho as semanas anteriores, que devemos passar pela porta estreita, que é necessário deixar a família, e nesse quesito, os costumes, as tradições, para viver o que ele ensina. Não é que abandonamos a família, amamos a família, mas a partir do amor de Jesus, depois escolher ele como esposo de nossa alma e nos decidirmos tudo a partir da vida com Jesus. Não a partir do que nós achamos melhor, mas do que ele nos pede. Nos chamou a renunciar os bens, que meditamos também semana passada. E recordava também alguns evangelhos nas semanas anteriores, a questão de construir, lembramos? Quem vai construir uma torre deve de sentar, medir, pensar, e depois começar a construir para não deixar uma torre sem construção. E a guerra, pensar se com um exército de 10 mil vai vencer outro que tem 20 mil, se não deve de fazer justamente um acordo de paz. São perguntas que os discípulos devem de fazer a si mesmos no questionamento a Jesus. E o que encontramos hoje? Os discípulos se questionaram, querem seguir, como nós, queremos seguir a Jesus, mas se sentem frágeis e vão pedir a Jesus que aumentem a fé. E como se dissessem a Jesus: Jesus, estamos dispostos a fazer algumas coisas por ti, mas não tudo o que o Senhor está dizendo. Muitas coisas são difíceis, não temos condições. Estamos vendo que também estamos nos discípulos hoje? Nós conseguimos fazer tudo o que Jesus pede para nós no Evangelho? Quem aqui conseguiu, levanta a mão. Me ensina, porque eu ainda não consegui. Alguém aqui já conseguiu? Então, os discípulos estão falando o que nós devemos de falar. Senhor, vem em socorro à minha falta de fé. E então, diz Pedro:
dizem os apóstolos, aumenta a nossa fé. E eles se deram conta desta pouca fé, pedem que Jesus aumente, mas aqui está um erro. A fé é dom de Deus que nós recebemos. Sim, é dom de Deus. Parece muitas vezes que alguns têm mais fé que os outros. Tem gente que fala, ai, fulano da minha família reza mais que eu, tem mais fé do que eu, não é? Aquela pessoa lá idosa, é uma pessoa tão piedosa, de tanta oração, tem fé. Eu não tenho. Não tem gente que diz assim, às vezes tem alguém na família de vocês que pensem que vocês têm mais fé do que eles, não é verdade? Mas Deus nega a fé a alguém? Não, é dom. Ele oferece, mas nós devemos de pedir que o Senhor aumente a fé. E então, a fé pode aumentar ou diminuir na nossa vida, irmão e irmã? Pode, mas depende do que nós temos por fé. Porque dependendo do que for, não. Se a fé é a adesão das verdades do Evangelho, ensinadas por Jesus e pela igreja, ela não pode aumentar nem diminuir. Ela é aquilo que é. O que a igreja nos ensina e transmite é imutável. Nós devemos de aderir com o coração e com todo o entendimento que a igreja nos ensina. Essa não aumenta nem diminui. Agora, se a fé se mede por manifestação exterior de religiosidade, sim, ela pode também aumentar e diminuir. O que quer dizer isso? Quantas pessoas manifestam uma religiosidade externa que não tem mais fé? E nós vemos aquilo que é de externo. Vamos ver? Os homens em especial que gostam de futebol. Não tem o pessoal lá, os jogadores, eu não gosto muito, mas quem goste não tem problema. Não tem os jogadores que vão para jogar e fazem o sinal da cruz? Sim, eles têm fé. Muitos deles nem igreja têm, nem religião não têm. É somente um ato exterior de uma religiosidade que um dia existiu. Na família, talvez, eles nunca tiveram. Estamos vendo? Isto não é fé. É ato exterior de religiosidade. Ou ainda uma procissão. Eu digo do interior, eu sou aqui do Vale do Paraíba, indo para Aparecida do Norte. Nós, na minha cidade, tem a procissão na Sexta-feira Santa do Senhor Morto. Enquanto eu estava lá e participava, nunca via tanta gente para enterrar Jesus como naquele dia. Para enterrar, todo mundo aparecia. No sábado da ressurreição não tinha uma alma viva. Não ia aquele grupo de gente na missa da ressurreição. Mas para enterrar, Jesus ia. Era uma fila gigantesca. Então vemos mais uma vez um ato exterior de religiosidade que não significa ter fé. Já não tem mais sentido. Teve sentido quando aqueles que ensinaram estas pessoas viviam a fé. Estas pessoas que vão ali somente para participar deste ato não têm fé. A fé nasce da nossa razão, do nosso entendimento. Deus nos dá e nós devemos de conhecer a Jesus. A fé é a razão de conhecer o que Jesus me diz e quando dou a minha vida para Ele. Esta é a fé que Jesus está dizendo no Evangelho. Senhor, isso tudo que o Senhor me diz, eu quero viver. Toma a minha vida. Toma. Eu abandono nas suas mãos. Não quero mais seguir o que o mundo me ensina e o que eu penso. Eu quero seguir aquilo que tu me pede. Isto é ato de fé. E quando então eu me apaixono por Jesus e digo a Ele que quero unir a minha vida à dele em plena sintonia com a vontade divina e não mais com a minha vontade. Pode então aumentar, diminuir ou até desaparecer. Tem gente que realmente perdeu a fé. Porque esse é um ato de me apaixonar, de me enamorar de Jesus, de Deus. O amor, quando aqui temos alguns casais, quando se namora, não pode perder o amor também? Talvez todos aqui tiveram um dia experiência de namoro. Não teve um namorado, uma namorada que você um dia namorou e desistiu da pessoa porque o amor acabou? Enquanto sentimento? A mesma coisa é com Jesus, é com Deus. A fé pode morrer, pode desaparecer. Então Jesus está
nos dizendo que a fé é a resposta livre que nós devemos de dar, ou refutar a proposta de amor de Jesus para nós. A esta proposta, nós devemos de acolher ou dizer não quero. E nós o que temos dito a proposta de Jesus para nós? Temos dito não ou temos dito sim? Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser santa, mas me ajuda, porque sozinho eu não tenho forças, eu não consigo. Alguns só admiram aquilo que Jesus fala, e muitos no mundo hoje fazem isso. É muito bonito o que Jesus diz, o que Jesus ensina, e dentro da igreja tem gente que admira somente o que Jesus fala. E este é perigoso, e esse é uma coisa perigosa. Outros se enamoram de Jesus, mas parcialmente, um pouco. Outros se enamoram bastante. E temos os santos, que jogaram toda a sua vida nos braços de Jesus. Foram corajosos. Por quê? Se abandonaram totalmente. E nós somos chamados pouco a pouco a fazer o mesmo que os santos. Então, continuemos aqui. Jesus diz: se vós tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda. O que Jesus está dizendo aqui? Que os discípulos ainda não têm fé. Vocês ainda não têm fé. Eu vou ter que dar fé para vocês, porque vocês ainda não têm. Mas sabemos como é um grão de mostarda, irmão e irmã? Se nós pegarmos um grão de mostarda, ao menos daquela que tem lá no Oriente Médio, na Palestina, e colocarmos na ponta do dedo, ela tem de 1 a 2 milímetros. É minúscula. Um grão de mostarda é minúsculo. Se vocês tivessem uma fé desse tamanhinho, então a fé não é questão de quantidade, é questão de qualidade. Por mais que ela seja pequena, ela deve de ser uma fé autêntica. Não é quantas vezes eu vou fazer isso ou aquilo. Não é somente quantos rosários eu rezo ao longo do dia. Não é que não é para rezarem, não vão entender mal o padre. Quanto mais rezamos, melhor. Mas se eu rezo o rosário e aquilo não muda a minha vida, do que está servindo? Não adianta. Não tem qualidade a minha oração, porque a minha oração é vazia da boca para fora. Talvez eu rezando, repetindo, uma hora me transforme, mas eu tenho que exigir de mim que aquilo que eu faço para Deus mude a minha vida, mude o meu interior. Se eu rezo 1/3, eu tenho que rezar com fé e com aquela fé de saber que a oração está transformando o meu coração e a minha alma, porque senão não vale de nada, vale muito pouco. Não é quantidade, é qualidade, tem que mudar o meu ser. Eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja, cada dia um pouco mais. E nós temos uma fé assim, qualitativamente boa. Não em quantidade, uma fé gigantesca, faço tudo, faço até superstição para ver se consigo as coisas. Não. O que vale é que aquilo que eu tenho de relação com Deus mude toda a minha história, mude toda a minha vida. E Jesus segue dizendo, poderias dizer a esta, alguns tradutores dizem que a melhor tradução é sicômoro, não amoreira, sicômoro. Por quê? Sicômoro é uma árvore que existe na Palestina. Ela tem raízes muito grandes, grandíssimas. Ela é, para vocês terem uma ideia, a madeira que foram feitos os caixões das múmias. Os caixões não estão inteiros até hoje. Sabe por quê? Porque aquela árvore, aquela madeira é boa tanto em umidade quanto em calor. Ela não dá problema. É uma madeira muito boa. Então Jesus está dizendo, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Mas sabemos qual é a dificuldade do sicômoro? É que esta raiz profunda que ela tem, é impossível de tirar completamente. Este sicômoro, a raiz dela pode durar até 600 anos embaixo da terra. Então Jesus está dizendo isso também para nós, que a nossa fé deveria de mover e fazer o impossível se ela é autêntica. Mas o que é o impossível?
Somente o milagre de algum defunto ressuscitar? De alguém que está em cadeira de rodas andar? Não. Aquilo que parece impossível aos olhos do mundo, mas que para Deus é possível. Coloquemos um exemplo. Ainda, a fé, então, pode ter resultado extraordinário, não só difícil, mas aquilo que todos dizem ser impossível. Vamos a um exemplo. A paz mundial. A paz mundial é possível? Humanamente falando? Não. Porque um quer ser maior que o outro, um quer mandar mais do que o outro no mundo. E a parábola de Jesus vai mostrar que não é bem assim que devemos de ser. Então, a paz mundial, somente com o esforço do homem, jamais acontecerá. Mas se todos compreendessem o que Jesus ensina e vivessem o que Jesus pede, a paz mundial estaria acontecendo. Não acontece porque o homem não se entrega a Deus. Isso deveria de começar aqui na nossa comunidade. Às vezes, nas comunidades, parece impossível se viver bem, mas nós vivemos bem como Jesus pede para nós. Nos socorremos mutuamente como Jesus pede para nós, servimos uns aos outros como Jesus serviu. Então, aquilo que é impossível para o mundo, não é impossível para Deus. Ainda devemos de falar também da raiz do sicômoro nos nossos corações. Jesus ainda há pouco, como dizia, um pouco antes dos versículos que começam este evangelho, falava do perdão. Então, o que Jesus está querendo dizer? O perdão, o ódio que muitas vezes está dentro do coração. Diríeis a ele, sai daqui e lança-te ao mar, lança-te ao mundo, põe fora da minha vida. E o perdão seria enraizado no nosso coração no lugar do ódio. Nós temos dito isso para nós. Já tiramos do nosso coração a falta de perdão que nós temos? Ou ainda, uma traição, a traição que é tão difícil entre o casal e que deve de ser, quando se sabe que não é, perdão a expressão, mas não seria bem essa expressão. Mau caráter de um dos dois cônjuges, que vive no erro e no pecado, mas foi uma coisa pontual e errada, que você sabe que a pessoa no seu estado normal nunca faria aquilo. Tem condições de você tirar isso e jogar para o mar? Já fez isso? Já perdoou o cônjuge, o esposo ou a esposa, quando houve uma pequena traição? Ou ainda, os próprios vícios que nós temos na vida, que podem ser inúmeros. O vício do celular, que hoje está em voga em especial com as crianças e jovens. O vício sexual, o vício da bebida e tantas outras coisas que podemos enumerar, que têm raízes na nossa vida. Nós tiramos essas raízes e jogamos ao mar pela fé? Pela fé. Porque por nós mesmos não conseguimos. Mas se a fé de Cristo está em nós, nós pedimos, Senhor, olha, me socorre, porque eu sozinho não consigo. Fizemos isso, irmão e irmã. Jesus está nos indicando que essas raízes profundas no nosso coração do mal, devemos de tirar e arrancar e jogar fora. Porque temos fé. E o fizemos. Então, Jesus começa uma parábola para nós. Diz a parábola de um empregado. Um empregado que trabalhou o dia inteiro, voltou do campo. Quem de vós diz, vem depressa para a mesa? Jesus não está questionando aqui a questão, relação escravo, servo, patrão. Ele está querendo mostrar para nós uma outra coisa em relação à fé. Porque Jesus não disse, eu vou dar fé a vocês. A fé, vocês têm que viver em relação comigo. Tem que confiar em mim. Tem que se abandonar em mim. E agora ele mostra o nosso relacionamento com o Pai e com Ele como deve ser. Alguém diz ao servo, vem depressa para a mesa? Pensemos nós com a mentalidade humana, não cristã. Se nós tivéssemos um funcionário que trabalhasse para nós o dia inteiro, chegasse ao final do dia, nós diríamos, senta aqui à mesa que eu vou te servir? Ou nós diríamos, olha, vai lá, esquenta a minha comida e traz na mesa que eu quero comer? Com certeza a segunda coisa. E Jesus vai mostrar, pelo contrário, vai falar isso que eu disse,
Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis. Já vou explicar isso para compreendermos bem. Então, a natureza do servo é a mesma sempre, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite. Ser servo. Nós somos o quê? Servos do Senhor. Então está na nossa natureza fazer o quê? Servir, não ser servidos. Recordamos Jesus na quinta-feira santa no lava-pés? Servir, não ser servidos. Jesus está nos indicando isso. Não importa o quanto estejamos cansados na nossa vida, não é o cansaço físico, é o cansaço que às vezes a vida traz. Nós devemos de continuar sempre servindo, porque isso é próprio da nossa natureza cristã, servir sempre. E então, aparecem duas verdades que ele nos apresenta. A primeira, que quem segue a ele deve ter a consciência de ser servo sempre. E jamais será patrão, jamais crescerá como um patrão dentro da igreja. O problema é que muitas vezes, nas nossas lideranças, aquele que assume uma coordenação e acha que é patrão de todo mundo. Não somos, nem mesmo o padre é patrão. Somos servos, servos. E quem está na igreja querendo um dia ser patrão, sinto muito, está no lugar errado. Jesus não prometeu a ninguém ser patrão, mas ensina a todos nós a sermos servos. Por quê? Porque Deus é servo. E Ele foi quem nos mostrou a face de um Deus servo, o Filho, o Cristo, que nos serviu. O segundo, que não diz aqui diretamente, mas o patrão nosso, são os Anauim. Quem são os Anauim? Os pobres de Deus. Que não são os pobres financeiros, como já meditamos semana passada. São todos aqueles que necessitam do nosso amor a Deus. Todos aqueles que têm a ausência da riqueza, que é o próprio Deus, nós devemos servir. Nós devemos de levar este amor. E então, Jesus logo em seguida mostrou: o patrão tem alguma obrigação para com o servo, porque o servo fez o serviço que ele deveria de fazer? Não, nenhuma obrigação. Se é minha obrigação fazer este serviço para o Senhor, de cantar, eu tenho que esperar que Deus me dê alguma coisa em troca? Não, é minha função. Se a minha função é limpar o chão da capela, eu tenho que esperar que o Senhor me dê alguma coisa em troca, porque eu limpei o chão da capela para os meus irmãos estarem bem na capela? Não, é a minha função. Então Jesus está a indicar para nós que devemos de ter a gratuidade do amor e a gratuidade do serviço. Jamais esperar nada, nem mesmo de Deus em troca. Eu faço porque amo a Deus e ao próximo. E quem ama não espera nada em troca. O pai e a mãe, quem aqui é pai e mãe? Já foi pai e mãe de criança. Vocês esperavam quando amamentavam, senhoras mães, alguma coisa em troca do bebezinho? O bebezinho deu algum dinheirinho para vocês em troca do leite que vocês deram? Não! Ali está o amor gratuito da mãe para com o filho, do pai para com o bebê. Assim nós devemos de amar e servir a Deus e aos irmãos, sem esperar nada. Talvez ingratidão devemos de esperar, mas não gratidão, nada mais, nada mais. Porque até mesmo o Senhor recebeu ingratidão dos homens e a nossa ingratidão. Então o discípulo não ama esperando uma recompensa, mas porque a sua natureza é amar. E nós amamos por amar? Ou amamos as pessoas esperando algo em troca na igreja? E nos lugares onde passamos indicando a presença de Deus? No mundo, quem se sente melhor no mundo é quem é servido. Jesus nos mostra que esse não é o desígnio de Deus. É servir. Por isso nós devemos de nos sentir melhor, porque servimos e não porque somos servidos. Ainda mais alguns aspectos do mesmo Evangelho. A fé, ela cresce à medida que nós frequentamos alguém.
frequentamos a Jesus. Então ela vai crescer à medida que eu tenho a minha oração diária, a minha meditação da palavra, a minha adoração a Jesus. Quanto mais eu tenho este momento com o Senhor, mais a minha fé cresce. Quando vocês namoraram para casar, vocês ficaram 1 ano sem se ver para casar depois? Quem é que fez isso? Levanta a mão. Queriam estar o tempo todo juntos, né? Com namoro era 1000 maravilhas. Ai, não vejo a hora de estar com ela, de estar com ele. Eu quero passear, eu quero estar de mão dada, eu quero estar abraçado. A mesma coisa é a fé. Com Jesus, eu quero estar com ele, eu quero rezar, eu quero meditar, eu quero encontrar o Senhor. Se é assim, a fé cresce. Caso contrário, nós perdemos essa confiança em Deus e não vamos conviver com ele e a fé não vai crescer. E ao dizer o Senhor ao final que, servo inútil, não fizeste nada mais do que deveria ter feito, não é que somos inúteis. Jesus está dizendo, simples servo, você fez aquilo que era a tua obrigação. Não tem que esperar nada em troca. E ainda Jesus está indicando também, pagar, o receber, servo sem paga. Você fez aquilo que deveria fazer, por que esperar algo em troca? Qual é o problema? O problema é que na nossa fé, muitas vezes, nós rezamos e queremos ver o resultado. Nós queremos que Deus nos dê aquilo que estamos pedindo no momento em que nós esperamos, e quando não recebemos, alguma coisa está errada. Por quê? Porque eu não ganhei aquilo que eu pedi para Deus. Se a nossa oração, se a nossa vida de fé é essa, a fé não é autêntica. E podemos conhecer alguém que era católico e hoje mudou de religião, porque aqui na igreja católica não encontrou, Deus não deu aquilo que ele pedia, não atendeu a sua oração. Quem disse que Deus é para isso? Se nós temos fé, se nós temos vida de oração, é para estarmos com o Senhor e vivermos conforme Ele nos ensina. Ele nos dará aquilo que nós precisamos no momento necessário, e não na hora que nós queremos, e não do modo que nós queremos, porque nós não somos patrões de Deus. A fé é a consciência plena, é a consciência do projeto de Deus para nossas vidas. E Jesus disse então aos apóstolos que basta um pouquinho de confiança nele, que a nossa fé é autêntica. Humanamente impossível se torna fácil se nós deixamos Deus operar na nossa vida. E qual é o segredo da sabedoria do Evangelho de hoje? Seguir ao Senhor como discípulo dócil, que deixa o Senhor entrar no seu coração, para que seja Ele, dentro de nós, a trabalhar e a realizar o seu projeto. E nós fazemos isso. Senhor, olha, entra aqui dentro do meu coração, da minha vida, do meu pensamento, e faça o que o Senhor quiser. Está pronto para aquilo que vai vir? Para a aventura que Deus vai dar na tua vida? Olhemos os santos quando fizeram isso. Vamos colocar uma santa jovem, Teresinha de Lisieux, que celebramos alguns dias atrás. Se abandonou a Deus. Senhor, toma o meu coração, faz a obra desde dentro. Passou tudo o que passou, enfrentou uma doença e morreu com 24 anos. Estamos dispostos também a fazer o mesmo? Quer dizer que vamos morrer assim? Não, caríssimos irmãos e irmãs. A cada um Deus tem um projeto de vida, mas Ele vai dar desafios para nós, para que nós sejamos homens e mulheres ainda melhores segundo o seu coração. Estamos dispostos a que Ele haja dentro de nós? Somos dóceis à sua vontade? Então devemos de superar a mentalidade do patrão e sermos servos, sem pretensão alguma, sem esperar nada em troca, nem mesmo uma graça. Podemos pedir? Podemos. Devemos. Deus vai dar? Não sabemos. Se Ele achar que é o melhor para nós, vai. Se Ele achar que não, não vai dar. E devemos de aceitar, porque somos simples servos. E devemos de recordar ainda, Padre, mas é tão difícil ser servo. Mas recordemos que nós temos um patrão diferente. Por quê? Vamos recordar uma outra passagem bíblica que Jesus fala de Deus Pai sendo patrão? Ele mesmo se vestirá, nos colocará sentados à mesa,
e nos servirá. Um patrão muito generoso é Deus para conosco. Ele nos serve. Não somos nós que o servimos. Servimos sim nesta vida, mas é Ele que nos dá todas as graças que precisamos. Recordamos nesta passagem que Jesus nos diz? A sabedoria é não ter pretensão, não esperar que Ele faça o que nós queremos, porque nós já somos muito agraciados. Ele nos deu o seu Filho, nos deu a Eucaristia, nos dá a salvação, nos dá tantas graças nas nossas vidas que nós não reconhecemos. Muitas vezes somos ingratos. E Ele nos serve. Então não esperemos nada daquilo que nós queremos, mas sim o que Ele quer. Estamos dispostos? Por fim, devemos de viver cada coisa confiando em Jesus, como quem confia no Senhor em relação a uma pessoa amada. E devemos de passar da incredulidade. Quem é o incrédulo? Aquele que confia somente em si, para aquele que confia na palavra de Deus. Mas o caminho é longo. Isso não será da noite para o dia. Será um caminho que talvez dure a nossa vida inteira, mas que nós devemos de trilhar. Se não trilhamos, podemos perder a salvação eterna. Estamos dispostos a fazer este caminho? Quem está disposto, responda para si mesmo. Por fim, a segunda leitura, que nos mostra São Paulo, é a sua última carta, a última que ele escreve. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus. O que está dizendo nesta frase São Paulo para ele e para nós? Reavivar é dar nova vida, mas aqui ele está comparando a brasa. Os churrasqueiros de plantão, aqui os homens que sabem fazer churrasco, eu não sei cozinhar, mas não sei fazer churrasco. Mas o que acontece, dar nova vida à brasa é tirar, neste caso, as cinzas. Um dia nós tivemos o entusiasmo da fé na nossa vida, o entusiasmo de seguir a Jesus, que de repente foi se apagando e caiu cinza em cima da brasa e a brasa está quase apagada. São Paulo diz o quê? Olha, tira esta cinza e acende de novo a brasa do amor a Deus no teu coração. Não esqueça, não deixe apagar. E arrisque toda a tua vida para segui-lo. De que modo? Segue São Paulo dizendo, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. No caso, ele que já estava preso. Aqui São Paulo está dizendo o quê? Que nós devemos de ter a coragem de manifestar a nossa fé em Jesus Cristo. Não devemos de ter vergonha, não devemos de negar diante de ninguém, eu sou católico. Eu creio nisso, nisso e nisso. Porque muitas vezes as pessoas hoje estão tirando sarro da nossa fé, brincando com a nossa fé, e não quer dizer que temos que sair em debate, em briga calorosa. Mas devemos de dizer, meu irmão, minha irmã, por favor, respeita a minha fé. Eu sou católico. Esta é a minha fé. E do mesmo jeito que eu não brinco com a tua, não quero que você brinque com a minha. Eu testemunho Jesus Cristo para o mundo. Não devemos de nos envergonhar. Devemos de ter a coragem de testemunhar. E se alguém falar algo errado contra a nossa fé, mostrar, isso que você está dizendo é errado, porque a fé católica é isso, isso, isso. E sempre foi assim. Temos esta coragem? Temos difundido a nossa fé para todos? Às vezes é difícil, mas devemos de ter a coragem, nos diz São Paulo. Não nos envergonhar. E recordar que, até mesmo Jesus diz, que se nós nos envergonhamos dele aqui na terra, ele se envergonhará de nós diante do Pai que está nos céus. Que possamos hoje, então, reavivar a nossa fé, como Jesus disse, e recordar que é um caminho longo, que vai talvez durar até o último minuto da nossa vida. Mas que nós devemos de abrir o nosso coração, aumentar a nossa intimidade com Jesus dia após dia, na vida de oração, na meditação da palavra, na meditação da vida de Jesus, para que assim, tendo uma fé autêntica e extirpando todo o mal do nosso coração, porque é isso tirar a montanha, é isso tirar as raízes da árvore, nós possamos viver somente aquilo que Deus quer e não aquilo que nós achamos melhor. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, aquela que realmente viveu da fé, que interceda por nós
e nos ajude a cada vez mais entendermos tudo aquilo que o seu Filho nos ensina, a vivermos com Ele em sintonia, em intimidade de oração e nos apaixonando inteiramente pela sua palavra e pela sua vida, nos deixemos envolver pelo seu amor, para que, transformado o nosso coração e o Senhor nos guiando desde o nosso interior, vivamos aquilo que o Senhor nos ensina da santidade e um dia mereçamos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Senhor.